Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou. Que luz. Amém? Atos, capítulo 2, de 40 a 42. A palavra de Deus diz assim: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até aqui vamos orar. Querido Deus, Santo Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Oh, Deus querido, Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Te pedimos nessa hora, Senhor, fala conosco, Pai. Fala que os Teus servos ouvem, Pai. Senhor, não é seguro confiarmos em nós mesmos, confiarmos na inteligência, confiarmos na sabedoria humana, Senhor. Não, Deus, confiamos apenas em Ti, na Tua palavra, na Tua instrução, Senhor, no Teu Santo Espírito, Senhor. Confessamos, Senhor, a nossa incapacidade de falar e de ouvir a Tua palavra. Esperamos e confiamos em Ti, Senhor. O Senhor tem todo o poder e tem toda a boa vontade para nos ensinar, Senhor, toda a paciência, Senhor. Oh, Deus querido, ensina-nos nessa manhã, Pai. Queremos, Senhor, como Teus servos, como os Teus filhos, Senhor, sentarmos aos Teus pés e aprender de Ti, que é manso e humilde. E desta forma encontrarmos descanso para nossas almas, Senhor. Aos Teus pés, Senhor, é que encontramos descanso, Senhor. Fala conosco, Pai querido. Fala que os Teus servos ouvem. Sê conosco nessa hora, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Fala conosco, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, como eu dizia, essa palavra de hoje ela é mais um alerta para os irmãos, né? É um alerta. Outro dia eu conversava com o pastor Alan inclusive sobre o tema dessa pregação, sobre algumas ameaças que a igreja de Jesus Cristo em toda a terra, não só essa congregação aqui, mas toda a igreja em toda a terra tem sofrido nesses últimos tempos. Ataques terríveis, intensificações malignas contra a igreja e contra a sã doutrina de Cristo. Isso já aconteceu ao longo de toda a história. Toda a história foi assim, irmãos. Heresias, infiltrações, sempre aconteceu. Mas hoje, irmãos, o perigo é muito maior. É muito maior. Nós somos bombardeados o tempo todo com informações, com vozes, com ensinamentos. E em sua grande maioria não vem da palavra de Deus. E muitas delas com um ar, com um jeito de serem palavras cristãs, algumas delas citando algumas partes da Bíblia. Porém, amados, é muito importante nós nos atermos a isso, nos atermos do risco que estamos correndo de não darmos ouvido para a palavra de Deus, seguirmos doutrinas de homens e até doutrinas de demônios. Irmãos, tem alguns alertas na palavra de Deus sobre isso, já desde a época dos apóstolos, e alguns apóstolos já falando profeticamente para o nosso tempo também, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A carta de Judas, os irmãos sabem que Judas só tem um capítulo. E eu acho muito interessante como Judas começa ali, ele faz a sua saudação, aí ele, no verso 3 ele fala assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Então ele tinha no coração, era um desejo do coração dele, escrever para os irmãos acerca da graça, da salvação, da comum salvação que nós recebemos do Senhor. Glória a Deus. E daí ele fala assim:
Olha só que o Espírito Santo mudou o tema daquela carta. Né? Não permitiu que ele escrevesse naquele momento sobre a graça. Né? Ele tinha que fazer um alerta para a igreja. E que alerta é esse? Ele fala assim, com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade, a necessidade do Espírito, por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé. Então ele está falando assim, eu vou chamar a atenção de vocês para batalhar pela fé. Olha a importância disso, irmãos. Existe uma luta espiritual. Existe uma batalha espiritual que é travada o tempo todo nas regiões celestiais, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso nunca. Que existe uma opressão, que existe uma força contrária tentando nos enganar, nos abater e nos desviar da verdade. Entende? E é por isso que o Espírito Santo toca em Judas para escrever essa carta, irmão. Porque já na época de Judas, os irmãos sabem que Judas aqui, claro, os irmãos sabem que não é Judas Iscariotes. Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, ou irmão de Jesus, de carne mesmo, de sangue, né? Judas era irmão de Tiago, que também escreve uma epístola, e os dois eram irmãos de Jesus. E Judas vai fazer alguns alertas ali na sua epístola, né? Ele fala sobre pessoas que estavam introduzindo falsos ensinos na igreja, falsos ensinos. Pedro também vai fazer o mesmo alerta. A carta de Judas, ela é muito similar, muito parecida, né? Não similar, muito parecida com a segunda epístola de Pedro, principalmente no capítulo 2 de 2 Pedro, onde Pedro também vai fazer os alertas com relação a essas infiltrações na igreja. Né? Tanto Judas quanto Pedro, eles estão dizendo que existem, Judas até mais ainda, dizendo que existem falsos irmãos entre os irmãos, introduzindo heresias, introduzindo falsos ensinos. Pessoas realmente más intencionadas. Eu estava pensando nisso esse final de semana, irmãos, de que hoje em dia, com a internet, não precisa mais que os satanistas coloquem pessoas plantadas aqui dentro, sabia? Não é mais necessário. Eles não precisam eles vir aqui. É só eles divulgarem as doutrinas deles na internet. É mais fácil, é mais produtivo para eles fazerem isso. Colocam no YouTube a semente deles ali. Não é verdade? É verdade. Não precisa mais eles ficarem aqui infiltrando e às vezes passar anos aqui para que um satanista vire um pastor, um presbítero, um diácono, enfim. Não precisa mais, eles não precisam mais disso. É claro que a gente sabe que ainda existe isso, né? Maçonaria no meio da igreja, a gente sabe disso. A gente sabe. Mas é muito mais eficiente hoje esse meio, né? Pregações na internet, falsos ensinos, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado com isso. Eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus, se o Senhor permitir, alguns desses alertas e a advertência do próprio Espírito Santo aqui, nos mostrando isso que eu vou tentar explicar para os irmãos. Mostrando algumas dessas técnicas que são usadas para nos enganar. Eu creio que o próprio Espírito Santo está mostrando algo aqui para nós aqui. O próprio Espírito Santo. Quer ver? Eu quero ler mais 2 textos com os irmãos aqui. Não precisa abrir, não. Vamos abrir, é melhor. 2 Pedro, no capítulo 2. Os irmãos vão entender essas ameaças. 2 Pedro, no capítulo 2. O conteúdo é bem parecido com o Judas que nós acabamos de falar, tá bom, irmãos? Ali até o subtítulo do capítulo, aí na minha Bíblia está como falsos mestres. No verso 1 do capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, no verso 1 diz assim:
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aí ele continua, né? A lista é grande, ele vai trazer uma série de alertas, irmãos, uma série de alertas. E um dos alertas que eu quero focar aqui é no versículo 17 ainda desse mesmo capítulo. Aqui, ó, no verso 17, nós vamos ler do 17 ao 19. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. O 19, irmãos, foca bem nesse 19, guarda bem esse 19 no teu coração, que é bem o foco do que nós vamos falar hoje. O 19, prestem atenção, bem mesmo. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se também faz-se também servo. Vou ler de novo essa segunda parte aqui, ó. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Servo. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Se você ler o contexto ali, você vai ver. Falsos doutores. Ele está dizendo assim, o apóstolo Pedro está ensinando assim. Da mesma maneira que no passado houveram falsos profetas. Profetas que se diziam da parte de Deus. E ele está falando do Antigo Testamento. Né? Que se diziam vindos de Deus. E eram falsos profetas. Eles não falavam por Deus. Da mesma maneira agora, na era da igreja, no período da igreja, tem falsos doutores. Haveriam falsos doutores. Pedro já estava alertando logo no começo da igreja, no começo da era cristã, de que haveriam pessoas introduzindo falsos ensinos. E olha só o produto desses falsos ensinos, né? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Ou seja, o ensino deles fatalmente vai levar ao desvio, à deturpação e à libertinagem, à vida e prática de pecados. Fatalmente, irmãos, o falso ensino tem essa característica. Mesmo quanto a um lado, quanto ao outro. Mesmo o legalismo mais extremo, aqueles que querem impor, nós falamos isso outro dia, aqueles que querem impor leis sobre as pessoas, impor regras para a salvação, até aqueles que dizem que não, isso daí não é nada, não, isso não tem problema não. São dois extremos que vão levar à mesma finalidade: a libertinagem, o desvio da verdade, a queda. Vão levar para o engano. E ele fala aqui, né, nesse versículo, porque de quem alguém é vencido, do tal também faz-se também servo. Irmãos, eu estudei isso aqui por um tempo e analisando muita coisa que eu já ouvi, que eu já li, sobre várias seitas, várias doutrinas, né, alguns ensinos até no meio cristão, né, não estou falando só de religiões, não estou falando só de muçulmano, de espírita, de hindu, estou falando até mesmo coisas que a gente ouve dentro do meio evangélico, por exemplo, do meio católico. Né. Eu, observando, eu percebi que trata-se de... existe uma técnica para você pegar e desconstruir a mente de uma pessoa. Eu chamo isso de técnica de desconstrução. E é exatamente isso que esse versículo aqui está falando. Exatamente isso. Esse é o alerta que o Espírito Santo está fazendo. Este alerta. Fala assim, ó, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Ou seja, é vencido em que sentido aqui, no contexto? Convencido. Convencido. A pessoa chega para você e expressa um ensino. Se aquela pessoa te convenceu,
Né? Se aquela pessoa me convenceu, fatalmente eu posso colocar a minha mente em submissão àquela pessoa. Entende? É isso que ele está falando aqui. Se você for convencido por aquela pessoa, você vai tender o quê? A olhar para aquela pessoa com autoridade. Você vai falar, poxa, essa pessoa sabe do que está falando. Não é assim? Eu quero mostrar para os irmãos alguns desses enganos que eu tenho visto nos últimos tempos, irmão. Engano que eu tenho certeza que todos vocês já viram pelo menos um ou dois. Pelo menos. São só exemplos, tá bom? Porque tem muitos outros. São só exemplos. Eu vou pegar aqui o primeiro exemplo. Esse é clássico, né? Esse é clássico. Primeiro exemplo de desconstrução da fé. Autoridade ou inspiração da Bíblia. Irmãos, o quanto a Bíblia já foi atacada durante 2000 anos. Irmãos, muito, muito. O Novo e o Antigo Testamento, o tempo todo. Ora falam que determinado livro não é inspirado. Ora falam que o Antigo Testamento não é importante. Tem pessoas muito relevantes no cenário brasileiro, pregadores de muita influência, desprezando o Antigo Testamento. Tem alguns aí muito influentes, que arrebanham multidões. Né? Ele não chega a jogar o Antigo Testamento no lixo, mas ele diz que o Antigo Testamento nada ou pouco significa. Isso é um erro terrível. A autoridade das Escrituras. A inspiração das Escrituras. No século XIX para o século XX, houve uma doutrina que começou na Europa, baseada no humanismo, no iluminismo, depois do humanismo, chamado de liberalismo. Liberalismo. E o que essa doutrina ensinou, e ensina até hoje em muitos seminários teológicos? Que as Escrituras, elas são só uma orientação para o homem, só vamos dizer assim, algo para o homem observar, mas ele não tem que se apegar às Escrituras. Ele tem que estar com a mente aberta, de que Deus ainda fala hoje abertamente, que Deus pode trazer nova luz, nova revelação. Entende? Isso é um perigo, deixar as Escrituras em aberto, como se Deus ainda tivesse algo para falar fora das Escrituras. Irmãos, isso é um perigo. Isso é um risco muito grande. Dali, por exemplo, dessa falácia aí veio, por exemplo, a doutrina que nós conhecemos como os Mormons. Lembra que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas? Ainda que um anjo do céu, ainda que eu mesmo, ainda que outro apóstolo venha aqui e traga para vocês, anuncie um outro evangelho, diferente desse que eu tenho falado, vocês considerem como anátema. Anátema é maldito. Ele falou, eu mesmo, se eu voltar aqui e falar diferente para vocês, falar outra coisa diferente, vocês me considerem como anátema. Um anjo do céu, um anjo de luz. E não foi o que aconteceu com os Mormons? O fundador dos Mormons disse que recebeu a visita de um anjo. E ele recebeu o quê? Um outro evangelho. Tá vendo, irmãos? Como a palavra de Deus nos salva. Nos salva. O que eles fizeram? Eles introduziram outro evangelho. Diziam que aquele primeiro evangelho é de Deus, tal, mas tem um outro aqui. E aos poucos vai substituindo aquele por este. Essa é clássica, né, irmãos? E como é que é a argumentação, irmãos? Como é que é a argumentação? Eu estou trazendo algo exclusivo. Tá vendo? Se eu chego para você e falo, irmão, tem uma revelação exclusiva aqui para você. Só aqui, primeira mão. É só aqui que vocês recebem essa revelação. Quentinha, saiu do forno agora. Se vocês acreditarem, irmãos, vocês estão cativos a mim. Vocês entendem isso? Olha o perigo. Quem mais vai falar isso? Se eu tenho algo exclusivo. Olha que perigo, irmão. Que perigo. Eu quero dar outro exemplo, irmãos. Esse aqui, irmãos, olha, tem sido terrível nos últimos anos. Terrível aqui no Brasil. A pronúncia do nome do Senhor. Irmãos, olha só. Eu sei que os irmãos não caem nessa. Os irmãos que estão aqui não caem nessa. Eu sei disso.
Mas essa mensagem está sendo gravada e outras pessoas podem ouvir. Olha o perigo, irmãos. Tem vários versículos na Bíblia, vários versículos que falam do nome do Senhor. De dar a devida honra do nome do Senhor. E tudo isso é verdade. E é importante, irmão, darmos a honra do nome do Senhor. Porém, o Senhor está ensinando ali nesses versículos que a honra que tem que ser dada ao nome do Senhor, a guarda do nome do Senhor, é da pronúncia do nome ou da autoridade do nome? Agora, se eu chego aqui para vocês e falo assim, né? Vamos fazer uma suposição aqui. Eu chego assim e falo para vocês, olha, Jesus não chamava-se Jesus. Não tem como ele chamar Jesus. Jesus é um nome que foi aportuguesado, né? Um nome hebraico não tem J, então como é que Jesus chamaria Jesus, né? Então ele tem outro nome. O nome dele é o nome hebraico, Yahushua. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Categoricamente, eu estudei muito sobre isso. Muito. Porque em 2011 eu quase me deixei cair nisso. Quase. Cheguei a falar para minha esposa para a gente não orar mais em nome de Jesus. Em 2011. Eu mesmo já quase caí nisso. Mas eu não... Só que eu caí, eu ouvi isso, aquilo me influenciou, mas eu não fiquei preso naquilo. Graças a Deus, glória a Deus. Eu fui pesquisar. Eu fui mais a fundo. Eu cheguei a baixar os manuscritos que tem em PDF do Antigo e do Novo Testamento. Os manuscritos mais antigos, século I, século II, fragmentos, para ver o nome, onde é que estava escrito o nome. E como é que funciona essa técnica de desconstrução com relação ao nome? Eu chego assim e falo assim, olha, irmão, sabia que Jesus não chamava Jesus? Jesus chamava Yahushua. E aí eu faço essa explicação. Olha, não tem como chamar Jesus porque não tem J em hebraico. Aí fala assim, o nome do Messias é Yahushua, lá no Antigo Testamento, lá se você pegar lá o nome lá de Josué, o mesmo. Enfim, fazer toda uma argumentação ali. Se a pessoa aceita isso, irmão, o que acontece? A pessoa abre uma porta para o outro. E fala assim, meu Deus, me enganaram a vida inteira. Tudo que eu ouvi estava errado. Entende? Você desconstrói a fé da pessoa. Por isso que eu chamo de desconstrução. Desconstrói, tira a base da pessoa. A pessoa começa a colocar tudo em dúvida. Essa doutrina do nome pode parecer coisa simples, irmão. Mas daqui a pouco ela abre uma porta para outras doutrinas. Quer um exemplo? Trindade. Essas pessoas que falam da questão do nome, elas defendem que Trindade é uma invenção pagã. Eu já trouxe aqui para os irmãos, ensino aqui para os irmãos, pregação sobre a Trindade, mostrando que a Trindade tem no Antigo e no Novo Testamento. É uma doutrina bíblica. Isso não é invenção de Roma, isso não é invenção de seminário de teologia. Isso é bíblico. O que não existe é a palavra Trindade. A palavra Trindade é uma tentativa de irmãos do passado de tentar explicar algo dessa verdade, algo que é muito profundo demais, irmão. Muito profundo demais. É só uma tentativa de explicar ou sintetizar algo que é muito complexo, é muito maravilhoso. Nós estamos falando do próprio Deus, da essência do próprio Deus. Mas dizer que não existe, isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro de falta de testemunho de cristão, falta de testemunho da nossa fé, da identidade da nossa fé. Que evangelho é esse que nós estamos pregando de um Deus que nós não conhecemos nada? Não, irmãos, isso é um perigo, isso é um risco muito grande. Nós damos testemunho daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que conhecemos. E eu estou falando não com os olhos físicos, eu estou falando com os olhos da fé, amém? Amém. Nós falamos de um Jesus que nós não só sentimos, nós tocamos pelo Espírito, pela fé. É disso que nós testemunhamos. Está vendo o perigo, irmãos? Está vendo o risco desses ensinos? A pronúncia do nome. Existe uma confusão que é devida à honra do nome do Senhor. A pronúncia do nome. O nome aramaico, Yeshua. O nome Yeshua
realmente é o nome que é Jesus, né? Na época de Jesus, provavelmente Jesus se chamou Yeshua mesmo, provavelmente. Mas é o nome aramaico dele. Aramaico, não é nome hebraico de Jesus. Irmãos, olha só. Se Jesus, sendo Deus, sendo homem, sendo santo, se permitiu ter um nome aramaico, não hebraico. Aramaico, os irmãos sabem que o aramaico é uma mistura de línguas. É a mistura do hebraico, que era a língua do Antigo Testamento, do povo de Deus, do povo de Israel, misturado com línguas babilônicas, com dialetos, é uma mistura, irmãos. Dentro do aramaico tem paganismo no meio. E o próprio Jesus, o Senhor, possivelmente tinha esse nome. Por que eu falo possivelmente, irmão? Por que eu falo isso? Uma coisa eu tenho certeza. Não tem como Jesus ter tido nome hebraico. Não tem, porque não era uma prática naquela época. Se você pegar os túmulos, documentos de pessoas que tinham esse nome, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa chama Pedro aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela chama Peter. Então, se Jesus, se daqui a 2000 anos algum historiador falar assim, olha, Jesus veio nos Estados Unidos e lá ele chamava Peter. Ele veio no Brasil e chamava Pedro. Só estou dando um exemplo, né? Um exemplo bem ruim. Ou a gente sabe que uma pessoa chama-se... Isso vai ficar por muito tempo. Se Jesus não voltar, um dia os historiadores vão olhar e falar assim, olha, tinha pessoas que chamavam Peter lá e era Pedro no Brasil. É uma questão de região e é uma questão de época. Não tem como Jesus ter chamado Yahushua. Não tem documento com esse nome, irmão. Irmãos, compreendem? É somente um argumento, um argumento para nos convencer de algo. E qual a motivação de nos convencer de algo? Desconstruir a nossa fé. Se você for lá e olhar os documentos antigos, olhar os manuscritos, o que nós temos do nome de Jesus é Iesu. Iesu. São manuscritos do século II. E muitos desses manuscritos, sabe como é que era escrito? I-C, com tracinho em cima, uma abreviação. Jesus Christus. Jesu Christus. Desse jeito. Os documentos mais antigos que nós temos. Documentalmente falando, prova, evidência física, são essas que nós temos, irmão. Do nome do Senhor. Jesu. Então, precisa tomar muito cuidado, irmão, com essas falácias. Não adianta você se preocupar com a pronúncia do nome, como se Deus não entendesse que você está falando com Ele. Ao usar a palavra, agora o tetragrama de Deus, Yud, He, Vav, He. As 4 letras em hebraico do nome de Deus. A pronúncia desse nome de Deus, do Pai, se perdeu. Essa que é a verdade, irmão. Eles falam que o nome correto é Yahweh. Não tem evidências, não tem provas conclusivas de que o nome de Deus era Yahweh. Não tem, irmão. Não existe. Você tem algumas evidências periféricas. Existe. Por exemplo, o nome do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Entendeu? Quer dizer, o nome de Deus embutido no nome dele. É uma evidência. Mas você tem nome de outras pessoas também, judeus, que tem o prefixo Ye. Por exemplo, o nome de Jerusalém, Yerushalayim, em hebraico, Yerushalayim. Ye é o nome de Deus, seria uma radical do tetragrama. Que, por exemplo, embasaria, o nome de Jeová. Outra pronúncia, Yahvé. A verdade é que nós não sabemos, irmãos. O próprio nome Deus. Deus não é um nome, na verdade, né? É uma designação dele, né? Todas as vezes que aparece no Antigo Testamento e no Novo também, a palavra Elohim foi traduzido como Deus. E Elohim não é o nome de Deus. Elohim, a designação, é como se fosse a palavra Deus.
Né? Não é o nome dele, não é o tetragrama. Entende? E tem Bíblias judaizantes que foram traduzidas colocando o nome Yahweh, por exemplo. O nome do tetragrama no lugar de Elohim. O que é um erro de tradução. Só que não é um erro simples, é um erro forçando uma doutrina. Entende o perigo, irmãos? O risco que nós corremos de dar ouvido para essas coisas? E a pessoa, às vezes, que tem a leitura bíblica, que tem conhecimento bíblico, por um zelo, fala assim, não, vamos tomar esse cuidado então. Mas você abriu a sua mente para ouvir todo o conteúdo. Você compra o pacote completo, não é só a questão do nome. Entende? O perigo? A gente pode comprar o pacote completo. E o restante do pacote, olha, é que nem o Kinder Ovo, né? Você não sabe o que vem dentro. Sempre uma surpresa. Forma do culto, irmãos. Forma de culto. Olha, aquele primeiro versículo que nós lemos lá, eu vou focar um pouquinho nele, só para falar a questão da forma do culto, né? Olha só. Eu vou ler de novo o versículo. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados. Olha, irmãos, esses 3 versículos aqui, o 40, 41, 42, é um texto muito importante. Muito importante. Que ele mostra, vamos dizer assim, um modelo. Eu não gosto dessa palavra modelo, né? Mas enfim, vamos usar só para o didático aqui, né? O modelo de igreja que Deus estabeleceu na palavra. Né? Como que a igreja era no começo? Como que os apóstolos ensinaram? Aqueles que andaram com Jesus, como eles ensinaram? Aqui é continuação, o conteúdo desse texto aqui, né? O contexto, é a pregação que Pedro faz abertamente aos judeus, depois do Pentecostes ali. É aquela pregação que ele faz ali abertamente e 3.000 almas se convertem. E daí eles falam assim, irmão, o que nós fazemos? Nós estamos ouvindo isso, nós estamos crendo, mas o que nós fazemos? Ele falou, se arrependam dos seus pecados. Então o evangelho, irmão, tem que ter arrependimento de pecados. Tem que se salvar dessa geração perversa, ou seja, tem que sair dessa contaminação. Então esse evangelho da libertinagem aí que estão pregando por aí, não é real. Tem uns pregando que não se deve mais batizar. Sabia? Ó, de sorte que foram batizados. Irmão, isso aqui é Bíblia, ó. Bíblia. Foram batizados. Tem que ter batismo? Tem. E os que bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o tema da pregação de hoje, perseverando na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Tem gente falando por aí que não é necessário. Não é necessário fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. Estarmos juntos. Podemos só estar na internet. Podemos ter uma comunhão de ficar fazendo comentário em vídeo do YouTube. É verdade, irmãos. É verdade, isso nós estamos vendo. No partir do pão, o que tem gente atacando a ceia, irmão. A ceia do Senhor. Meu Deus. E nas orações. Perseverar nas orações. Arrependimento de pecado. Ele vai falar no 38, lá atrás. Um pouquinho antes, ele fala lá. Arrependei-vos dos seus pecados. Batismo. Salvar da geração, né? Da perversão dessa geração, né? Batismo. Doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram, irmão? Por que nós não temos o dízimo como uma doutrina estabelecida, dizendo que as pessoas são obrigadas a dar dízimo? Por que a gente não faz isso, irmão? Porque nós não vemos nenhum apóstolo fazer isso. Entende? É simples assim, irmão. Não era a doutrina dos apóstolos. Embora exista o dízimo no Antigo Testamento, nós entendemos que o dízimo
tem um entendimento espiritual no Antigo Testamento. Tem algo do Senhor ali no Antigo Testamento falando do dízimo. Mas não obrigando as pessoas a fazer o dízimo. Porque se você obrigar a pessoa a fazer o dízimo, você tem que obrigar ela a fazer os outros sacrifícios também que tem lá na lei, que tem no Antigo Testamento. Entende, irmãos? Por isso que nós não pregamos o dízimo como uma ordenança. Entende? Embora se a pessoa entender assim, amém. Glória a Deus, que faça assim, que faça para o Senhor. Se assim tem no coração, que assim faça para o Senhor. Mas a gente não impõe isso para as pessoas. Partir do pão e nas orações. Irmãos, é exatamente esses pontos que a fé tem sido atacada. Tem sido atacada. Quem é o Senhor? Quem Ele é? Né? Desconstruindo o nome dele, né? A questão do nome, desconstruindo, na verdade, não o nome dele, mas desconstruindo a nossa fé pelo nome dele. Tentando, né? Desconstruindo a autoridade das Escrituras, a inspiração das Escrituras. Olha que coisa terrível. E agora eu estou falando um pouco da forma do culto, né? De que pessoas dizem que não é necessário se reunir, não é necessário fazer a ceia, não é necessário se batizar. Meu Deus, irmão. Não é necessário arrependimento de pecados. Eu vou dar mais 2 exemplos aqui e eu já vou concluir, irmãos. Realmente hoje é uma palavra de alerta para os irmãos. É uma palavra de alerta. Gostaria de pregar outras coisas aqui para os irmãos. Realmente, eu gostaria. Tem coisas muito maravilhosas que a gente gostaria de falar com os irmãos, mas hoje é uma palavra mais de alerta. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo é clássico, irmãos. É claro, assim, é muito claro. Muito claro. Testemunho de Jeová. Não estou aqui falando mal do Testemunho de Jeová. Tem algumas pessoas que conhecem o Testemunho de Jeová que eu os amo muito. Mas existe sim erros terríveis naquela doutrina. Um dos erros a gente sabe que eles falam mal da Trindade e tal. Mal não, né? Eles não acreditam na Trindade, na verdade. Mas um exemplo que eles usam, assim, algo que eles usam para infiltrar as heresias, para infiltrar o falso ensino. Tá? Por exemplo, chega um testemunho de Jeová aqui, bate na porta. Aí você atende. Aí ele começa a falar sobre coisas bem genéricas, né? Sobre que Deus quer que o homem seja feliz, né? Aí você vai ouvindo aquilo, palavras agradáveis, daqui a pouco a pessoa pega e lança a primeira seta, assim, do tipo: você sabia que Jesus não foi crucificado? Aí você fala assim: como assim? Aquilo te chama a atenção. Faz inclusive você prestar mais atenção no que ele está dizendo. Sabia que Jesus não foi crucificado? Fala, não foi crucificado, não. Pregaram ele numa estaca. Já ouviram isso? Pregaram ele numa estaca. Aí você, com teu raciocínio, né, você pensa assim, tudo bem, isso daí é uma coisa que, o importante é que Jesus morreu, né, e derramou seu sangue para pagar os pecados e tal e tal. Você fala assim, não, tudo bem, isso daí não é tão sério, né, assim, você até releva ali na hora, mas você passa a semana inteira pensando naquilo. E aquilo fica remoendo o teu pensamento. Fala, mas espera aí, mas me enganaram a vida inteira, falaram que Jesus tinha sido pregado numa cruz. Olha, irmão, que terrível. Você fica a semana inteira. Aí aquela pessoa, semana que vem, ela bate de novo na tua porta. Quando ela bate de novo na tua porta, na minha porta, eu já estou com o coração todo entregue. Fala mais. Eu quero ouvir. O que mais que eu não sei? Tá vendo, irmão? Aí entra, aí a porta aberta. Entendeu, irmão, a questão da desconstrução? Que o apóstolo Pedro fala aqui. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Irmãos, eu sempre oro para o Senhor assim: Senhor, eu não tenho seguidores. São teus seguidores, são tuas ovelhas. Eu não sou dono de ovelha. Não se faça escravos de homens, de doutrinas de homens. Amém, irmãos?
Se eu falar algo que está fora da palavra, por favor, por amor de mim, me corrijam. Amém? Amém. Eu sou tão ovelha quanto vocês, irmãos. Tão ovelha quanto vocês. Tão carente da graça de Deus quanto vocês. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Algo que eu fiquei bem triste essa semana. Tem um grupo na China. Me chamou muita atenção. Eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e me apareceu assim um vídeo assim com o nome Igreja, deixa eu pegar aqui o nome certinho. Igreja de Deus Todo-Poderoso. Aí eu peguei, me chamou a atenção, vi que tinha alguns chineses ali no vídeo e tal, comecei a assistir e tal. Eu me interessa muito o tema do cristianismo na China, sabe, irmãos? Eu estudei um pouco sobre isso. Li já vários livros de alguns irmãos da China, alguns maravilhosos. E aquilo me chamou muita atenção. Me chamou a atenção também o nome dessa denominação, sabe? Igreja de Deus Todo-Poderoso. Parece que faz muito sentido, não faz? A igreja é de Deus, não é? Mas me chamou a atenção esse D e não do. Igreja do... Não faria mais sentido? Igreja do Deus Todo-Poderoso? Não, a igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu falei assim, mas que estranho isso. Eu quero saber mais sobre isso. E comecei a pesquisar. Eu quero saber quem fundou isso, eu quero saber. Vi alguns vídeos, assim, vídeos longos, assim, terríveis, assim, de você ficar acompanhando, sabe? Sempre com aquela historinha, né? Sempre dentro disso que eu falei, desconstrução. Coisas que você ouve maravilhosas, tal. Falei, não, eu quero saber exatamente o que essa pessoa está falando mesmo, de fato. E comecei a pesquisar por outros meios fora do material deles. E eu descobri que essa denominação foi fundada por uma mulher, né? Foi fundada por uma mulher que chegou num determinado momento que se diz ser a encarnação, essa é a palavra, encarnação de Jesus pela segunda vez. Jesus teria vindo como servo no passado, né, como humilde servo e tal, como oferta pelo pecado e tal. Aí agora ele voltou como Deus Todo-Poderoso. Entendeu? A igreja de Deus Todo-Poderoso, esse Deus Todo-Poderoso é ela. Você está entendendo o risco? É grande, né? 4 milhões de seguidores só na China, tá bom? 4 milhões. Isso me entristece muito, irmãos. Por quê? Porque eu eu li, né? Muitas coisas sobre o cristianismo na China e é tremendo, irmão. Aqueles irmãos passaram por perseguição terrível. Deus realmente forjou ali na China um cristianismo puro, um cristianismo sincero, entende? Irmãos que realmente amavam o Senhor, amam o Senhor ali na China. Irmãos que deram a vida pelo Senhor ali na China. Entende? Mas depois vem outra geração com um negócio desse aí. E muitos daqueles que estavam naquele caminho, caminhar com o Senhor de sinceridade, alguns deles foram corrompidos. Essa fundadora, essa mulher, ela era uma daquelas que andaram com Whitney Lee. E Whitney Lee, por sua vez, andou com Watchman. Até onde eu sei, ela está nos Estados Unidos agora, morando. Até onde eu sei, eu não tenho tanta certeza. Não li tanto sobre o assunto, mas... irmãos, olha que coisa terrível. Que coisa terrível. Tem um rapaz que eu conheci, conversei com ele em 2011. Ele começou a pregar no YouTube. Um rapaz, se você via ele pregar, ele falava assim, com muita propriedade, sabe, pregando um evangelho puro, simples, saindo de toda aquela religiosidade, pregando um evangelho puro, olhando para as escrituras e tal. Falei, olha que bonito o trabalho desse rapaz. Entrei em contato com ele, conversamos algumas vezes por e-mail. E desde então eu passei a seguir aquele rapaz no canal ali, né?
Aí depois acabei esquecendo do canal dele, não tinha muita expressão e tal. Uns 2 anos depois, eu fui ver o canal dele, eu já vi que ele tinha criado já uma denominação ali religiosa, eu já fiquei meio com o pé atrás. Um movimento, aliás, não uma denominação, apenas um movimento. Eu falei, ixi, esse negócio não tá indo bem. Aí depois, uns 2, 3 anos depois, quando eu vi de novo o vídeo desse rapaz, agora recentemente em 2018, que eu fui ver, acho que foi 2018, que eu fui ver de novo, quando eu vi de novo, irmãos, eu quase caí para trás. Os ensinos daquele rapaz tinham se transformado em algo tão terrível, tão tenebroso, com cabala no meio, com ensinamentos que a gente sabe que são dados dentro da maçonaria. Coisas terríveis. E você sabe qual é o último passo desse jovem? Ele ainda é jovem. Sabe qual é o último passo desse jovem? Sabe qual? Aqui, ó. Aquela mulher lá que se diz Deus. É nisso que vai levando, irmãos. Ele já se diz um profeta, esse rapaz. Ele já se diz uma pessoa assim que ele tem algo de Deus que ninguém mais tem, entende? Você percebe como é que vai levando o negócio? Você quer ver um outro exemplo? Há 20 anos atrás, quantos apóstolos tinha no Brasil? Não que a gente tenha hoje, né? Mas pelo menos denominado, auto-intitulado apóstolo. Quantos tinha no Brasil? Nenhum. Não tinha nenhum. Se intitulasse, né? Sim, estou dizendo assim, se intitulam apóstolos. Auto-intitulados, não estou dizendo que são, de fato, né? Não são. Mas auto-intitulados apóstolos. Não tinha. E essa brincadeira começou como bispo. Ah, sou bispo aqui, porque eu sou pastor de pastores, né? Daí vai bispo, né? É um supervisor, né? Aí bispo, só que daí existe uma competição entre eles, né? Ah, mas um é bispo, mas então tem que ser mais, então tem que ser um apóstolo. Aí chega um camarada aí no início dos anos 2000, não, eu sou patriarca. E vai subindo, irmão. E o negócio vai subindo. Uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Tem gente falando isso, que é uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Não são poucas pessoas falando, essas 2, tem um monte de 2 por aí, porque essas 2 aí, se o posto de um dos 2 aí tá concorrido. Tá concorrendo? Tá concorrido por aí. E vai indo. E o último estágio é o quê? Sou Deus. Não é o que ensina a nova era? Você é Deus, não é isso? Jesus amado, tem misericórdia, irmão. Tem misericórdia. Quanto engano, irmãos. Eu não estou dizendo que é o testemunho de Jeová que vem aqui na porta, que é a pessoa que você conversa na rua que vai te ensinar isso aqui, que o colega, às vezes um irmão da igreja que ouviu um vídeo, não estou dizendo que essas pessoas são assim, irmão. Eu estou dizendo que pessoas que são influenciadas a isso, entende? Essas pessoas, às vezes, na maioria das vezes, não estão mal intencionadas, elas só ouviram uma conversa e elas deram ouvido para algo e compraram aquela ideia. E na melhor das intenções estão tentando te convencer, estão tentando me convencer de que aquilo é verdade. Entende? Ou seja, se tornaram servos, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Tá vendo? O risco? Por que Judas escreveu daquela maneira para os irmãos? Olha, eu queria tanto falar da graça com vocês, mas eu fui impelido, eu fui constrangido pelo Senhor para poder trazer aqui para você, para falar, para vocês batalharem pela verdadeira fé, que foi entregue a vocês. Entregue por quem? Pelos apóstolos, doutrina dos apóstolos. Irmãos, o que os irmãos não fizeram em Atos dos Apóstolos é o modelo correto para nós. Sabemos que mesmo em Atos dos Apóstolos tiveram problemas ali. Se você ver lá na frente, tiveram alguns problemas ali. Mas aqueles problemas foram prontamente corrigidos pelos apóstolos. Entende? Então nós temos que ver também, aprender com aqueles problemas e ver a correção que foi dada daqueles problemas. É dessa maneira, é a maneira mais segura que nós temos. Aliás, é a única maneira que nós temos de caminhar, irmão. Sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Olhando
a doutrina dos apóstolos e do nosso Senhor, o que eles ensinaram. Essa é a nossa segurança, irmãos. Irmãos, eu dei alguns exemplos, eu falei sobre essa questão da desconstrução, né? Estou enfatizando isso porque não é algo remoto, algo que já aconteceu, inclusive no nosso meio, já aconteceu. Algo que pode fazer tropeçar irmãos, né? Conversei com o pastor Alan sobre isso, expus isso para ele, o entendimento que eu tenho sobre esse estudo da desconstrução. Ele achou muito importante, ele falou assim, faça uma pregação sobre isso, traga esse alerta para os irmãos, é muito importante. Tá? Então, e realmente, olhando esses textos aqui, que a gente leu na palavra, a gente vê que realmente é algo que era importante de se trazer. E não se engane, irmãos, esse negócio vai intensificar, vai piorar. O engano vai piorar cada vez mais. Você sabe o que significa a palavra seita? Seita significa se dividir por causa de pensamento, por causa de filosofia. Ah, eu penso assim, o outro pensa assim. Não, então já não. Seita. Eu imagino que a ideia de Satanás seja esse negócio se aprofundar tanto, e tão além, que cada um vai ser uma seita. A igreja de uma pessoa só. Irmão? É sério isso aí, muito sério. Desigrejados, né? Você já ouviu esse termo, desigrejados? Irmãos, eu fiquei muitos anos fora de denominação. Muitos anos fora de denominação. Eu nunca me considerei um desigrejado. Mesmo quando a gente estava em lugares que era difícil a comunhão ali e tal, mesmo assim, eu tinha um entendimento no espírito de que eu sou um com meus irmãos. Não existe esse negócio de desigrejado, irmão. Não existe. Não existe. Você pode estar fora de um sistema religioso, isso é verdade, você pode estar. E eu recomendo que você não se apegue a sistemas religiosos. Não se apegue a isso. Mas se você está em Cristo, você está na igreja. E se você está na igreja, ande na comunhão, que nem está escrito aqui na palavra que nós acabamos de ler. Ande na comunhão, persevere na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Querido Deus Santo Pai, obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus, pela Tua instrução, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor. O Senhor nos exorta, nos chama a atenção, nos mostra o dia mau que estamos vivendo, Senhor, os riscos, Senhor, os enganos, as setas malignas. Oh, Deus amado, Senhor, nos firma, Senhor, na doutrina dos apóstolos e na doutrina do próprio Cristo, na Tua palavra, Senhor. Senhor amado, guarda-nos na Tua palavra, Senhor. Guarda-nos nos nossos corações, Senhor. Guarda as nossas mentes em Ti mesmo, Senhor. Não nos permita, Senhor, nos tornarmos escravos, Senhor, de doutrinas humanas e de doutrinas satânicas. Oh, Deus querido, salva-nos dessas coisas, Senhor. Sabemos, Senhor, que é muito arriscado, Senhor, andarmos, Pai, baseado em filosofia, Senhor. Baseados, Senhor, em nós mesmos, baseados em achismo ou em pensamento, Senhor. Não queremos andar assim, Senhor. Queremos andar, Senhor, na simplicidade, que nem nós lemos lá em Atos, Pai. Perseverando, Senhor, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, meu Deus. Senhor amado, não nos permita, Senhor, sair da simplicidade de Cristo,
na simplicidade do Teu Evangelho, Senhor. Senhor, tira de nós toda possibilidade, Senhor, de qualquer subterfúgio, parafernália, Senhor, infernal, que vem para nos confundir, Senhor. Que vem, Senhor, para nos desviar do caminho, nos atormentar, ó Deus, com pensamentos, ó Pai. Senhor, nos salva nessa hora, Senhor. Os dias são tão maus, Senhor. Tanto engano, Senhor. Senhor, livra a Tua igreja, Senhor. Livra a Tua igreja nessa cidade, Senhor, desse engano. Livra a Tua igreja, Senhor, nesse país. Salva a Tua igreja nessa hora, Senhor. Sabemos que logo o anticristo se manifestará, se revelará para o mundo e ele trará um engano terrível, uma sedução tão poderosa, como diz na Tua palavra, Senhor. Enganará a muitos, e a Tua palavra diz que se fosse possível ele enganaria até os escolhidos. Deus, salva-nos, Senhor. Salva-nos dessa hora, Senhor. Salva-nos, Senhor, desse engano, Pai. Nos mantenha, nos preserve em Ti, na perseverança, Senhor, da Tua doutrina. Oh, Deus querido, salva-nos, Senhor. Salva a Tua igreja, Senhor. Salva a Tua igreja, Senhor, dessa hora. O Senhor prometeu a Filadélfia que guardaria da hora da tentação e da prova, se eles se mantivessem firmes em Ti, Senhor. Então nos firme em Ti, Senhor. Guardando a Tua palavra e não negando o Seu nome, Senhor. Oh, Deus querido, Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos guarde em Ti. Nos livra do mal, Senhor, do maligno. Nos dá, Senhor, uma semana cheia da Tua presença. Leva-nos, Senhor, em segurança, em tranquilidade para casa. Senhor amado, guarda essa congregação, Senhor. Oh, Deus amado, eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, aleluia. Que a graça de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo, que a palavra, a doutrina de Cristo esteja no teu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com sangue o céu nos ganhou. Ao